fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 5, portanto, estamos já na reta final desse nosso tempo de Páscoa. Domingo que vem é o 6º domingo, e aí depois nós começamos a celebrar as solenidades, a solenidade da ascensão de Jesus ao céu, depois a Santíssima Trindade, depois a festa de Pentecostes. Então nós estamos já na reta final dessa nossa caminhada de tempo da Páscoa. E nesse final de semana, as leituras desse 5º domingo tem como tema central o amor. O amor que é capaz de ser o distintivo daqueles que seguem Jesus. Nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se tivermos amor uns para com os outros. É a receita do Evangelho de hoje. Mas não é qualquer tipo de amor. É um amor que de fato vale a pena. Um amor que me leve a consumir a minha vida pelo outro. E o grande modelo é o próprio Cristo. Amai-vos como eu vos amei. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós estamos lendo os trechos dos Atos dos Apóstolos desde o domingo de Páscoa. E cada domingo nós vamos lendo um trecho e nós vamos nos situando diante da história. Só para a gente não perder o nosso raciocínio, o capítulo 1 até o capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos fala da expansão do cristianismo dentro da Palestina, onde Jesus passou grande parte da sua vida. O capítulo 7 fala do apedrejamento de Estevão, o primeiro que derramou seu sangue por amor a Jesus. E a partir do capítulo 12, nós temos a expansão do cristianismo agora fora da Palestina. Ou seja, dentro da Palestina, o grande responsável para anunciar o Evangelho foi Pedro e os 12. Agora, fora dos limites da Palestina, o responsável é Paulo. Lembrando que Paulo, ele não conviveu com Jesus, ele não
conheceu Jesus fisicamente. Pedro foi o escolhido por Jesus. Então, lá onde Jesus viveu a sua infância, onde Jesus passou parte da sua vida, lá os 12, junto com Pedro, foram os grandes protagonistas do anúncio do Evangelho. E isso está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos. Passado toda aquela turbulência, o Evangelho precisava chegar ao maior número de pessoas. Por isso, Deus vai atrás de Saulo, escolhe Saulo. E a história da conversão de São Paulo, nós sabemos, ele estava a caminho de Damasco, de repente, ele tem o encontro com Cristo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí diz que ele cai do cavalo, fica cego, é amparado por alguns seguidores de Jesus, e a partir daquele momento, ele passa de perseguidor de Jesus Cristo a anunciador de Jesus Cristo. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ou seja, ele leva o evangelho não só mais no mundo judeu, mas agora no mundo grego. Onde nós vimos domingo passado que ele foi junto com Barnabé, ele foi hostilizado, e aí ele chama a atenção daqueles judeus, dizendo assim: escuta aqui, nós fomos enviados primeiro para vocês, mas devido à autossuficiência e à arrogância de vocês, que não quiseram receber essa boa nova, então o evangelho precisa avançar. E aí nós precisamos ir para águas mais profundas. E agora, esse trecho que nós lemos hoje, eles estão voltando da primeira viagem missionária que fizeram para fora do mundo judaico. Então hoje nós temos a conclusão dessa primeira viagem feita pelos dois, anos 50 depois de Cristo. Então nessa primeira leitura nós podemos perceber quais são os traços fundamentais que marcam a vida e a experiência daqueles primeiros cristãos. O primeiro deles não é outro senão o entusiasmo. O entusiasmo que os leva a enfrentar os perigos para levar aos homens a boa nova. Lembra que foram açoitados, que foram presos, que foram proibidos de falar, que foram presos de novo, mas o amor pela palavra era maior. E esse amor pela palavra fez os dois suportar tudo, para que a salvação pudesse chegar ao maior número de pessoas. Mas isso, meus irmãos, é pouco. A missão não estaria totalmente completa se não houvesse no coração desses dois a certeza de que Deus estava caminhando com eles. Nós temos essa certeza. Muitas vezes nós ficamos pelo caminho. Muitas vezes, diante das provações da vida, o primeiro que leva a culpa é Deus. Deixa a doença bater lá na minha porta, se eu não vou dizer assim para o meu coração: por que é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Justo eu que vou na missa todo domingo. Nós temos essa tentação no coração. Mas quando nós tomarmos posse dessa certeza, Ele caminha comigo. Ele vai adiante, abrindo os meus caminhos. Ele vai do meu lado, segurando a minha mão nos momentos difíceis da vida, sendo um grande companheiro da caminhada. Ele vai acima de mim, abençoando os meus passos. Ele vai atrás de mim, para que os meus passos os meus pés não tropecem nas armadilhas do mundo. Mas sobretudo, Ele vai dentro de mim, me santificando a cada dia nesse mundo. E isso nós só conseguimos alcançar o grau alto de santificação porque Ele se fez pão, porque Ele sabia que uma vez só nós não conseguiríamos. Todas as vezes que a gente participa da Santa Missa, nós estamos renovando esse compromisso. Eu quero ser santo. Nesse mundo tão conturbado, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser o separado das coisas do mundo, não no sentido de ficar aquém as coisas do mundo, mas convivendo com aquilo, mas sabendo que eu não sou daquilo, eu sou do céu. O céu é a minha grande casa. Por isso, cada passo que eu dê nesse mundo
precisa ser com essa consciência: eu estou a caminho do céu, e para o céu eu não posso levar a minha vida de pecado. Para o céu eu não posso levar as minhas negações, as vezes que eu neguei Jesus. Para o céu eu não posso levar a vida de corrupção, a vida de leviandade. Para o céu eu não posso levar. Então nós precisamos ter essa certeza, ter essa consciência de que por detrás de tudo aquilo que nós fazemos está Deus. E aí, quando eu me disponho a falar, a anunciar esse Deus, eu preciso também não fazer com que as minhas vontades sejam colocadas adiante. Aqueles que estão em Deus, São Paulo vai dizer, são uma nova criatura, fazem a experiência de ser novos. Aí as coisas do homem velho não faz mais sentido na nossa vida. Quem é que quer passar por esse mundo vivendo uma experiência de hipocrisia? Domingo eu sou excelente cristão, vou à missa, dou a minha oferta, e se tiver um pobre lá eu dou uma ajudinha também, quando alguém estiver vendo, para ver que eu sou um homem, uma mulher generoso. Mas o resto da semana a minha vida é uma vida totalmente bagunçada. Nosso processo de mudança de vida precisa começar de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu não preciso mostrar para o outro que eu sou cristão. Eu preciso viver o cristianismo no meu coração. Nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se primeiro eu amar. E esse amor aqui é tão bonito, gente, que é o amor do dia a dia. É o amor que começa nos relacionamentos lá dentro de casa. Eu sou padre há 12 anos. Quantas pessoas eu já escutei nessa vida dizendo que moram juntos, mas não se tem mais o amor. Parece uma sociedade de amigos. E o mundo vai nos ensinando coisas que vai nos distanciando desse amor. Antigamente nós sentávamos à mesa, partilhávamos, lavávamos a louça, todo mundo junto. Hoje a gente come olhando para a parede. Hoje a gente convive em prédios com 500 famílias. Às vezes a nossa cabeça está a 30 centímetros da cabeça do vizinho, dividido por uma parede, e nós passamos 40, 50 sem conhecer quem está do nosso lado. Como é que eu vou amar desse jeito? É esse amor que Jesus nos convida hoje. Um amor que faz com que eu doe a minha vida pelo outro. Depois da nossa segunda leitura, a carta do Apocalipse de São João, capítulo 21. Nós sabemos já que quem escreveu o livro do Apocalipse foi o evangelista São João. Escreveu lá no ano 80 depois de Cristo, numa época em que a igreja estava sendo perseguida, e essa perseguição era tão grande que se dissesse que era seguidor de Jesus, tinha a sentença de morte decretada. Então João, ele usa de um monte de figura de linguagem, de metáforas, de comparações, para falar sobre a proposta de Jesus. Quem era cristão de verdade compreendia o que João estava querendo dizer. O perseguidor não compreendia. E agora, nessa segunda leitura, ele apresenta qual é o ponto de chegada da história humana. E ele próprio diz, é o novo céu e a nova terra, para aqueles que se mantiverem fiéis ao Cordeiro, que é Jesus. Esses encontrarão a vida em plenitude. E aí ele continua dizendo, lá no versículo 2 da nossa segunda leitura, que a gente pode ler juntos, versículo 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Olha só que imagem bonita, gente. Jerusalém, no universo religioso, no universo cultural do povo da Bíblia, era a cidade santa. Era o lugar onde Deus reside. E de lá sairia a salvação definitiva. Por isso, a nova Jerusalém, ela é o lugar do encontro com Deus. Mas essa Jerusalém
da teologia do Apocalipse, é também o lugar dos santos. E o livro do Apocalipse deixa muito claro isso. Portanto, o lugar dos santos é o lugar da igreja transformada pela ação do Espírito Santo ao longo da história. O Espírito Santo não é aquele que nos faz mais santos, aquele que tira de nós as coisas do homem velho e nos faz revestir do homem novo. A gente não pede, vem Espírito Santo, vem transformar o meu ser, vem transformar a minha vida, vem transformar a minha família. Então, essa cidade santa, ela é fruto da transformação pelo Espírito Santo. Por isso que ele diz, o evangelista São João, que vem do céu, que tem origem divina. E essa transformação, aí ele diz também lá no versículo 5, eis que eu sou capaz de fazer novas todas as coisas. Aquilo que o mundo já escangalhou para valer, Deus é capaz de fazer novinho de novo. Mas eu preciso tomar posse dessa certeza. Antigamente tinha um quadro, eu não sei, as casas mais antigas têm esse quadro ainda. Às vezes eu vou visitar alguma casa e eu vejo aquele quadro lá, Jesus batendo numa porta. Prestem atenção naquele quadro, gente. Aquele quadro não tem fechadura do lado de fora, para dizer que Jesus, ele não entra no nosso coração se nós não abrirmos a porta. Até nisso ele pensou, nós temos liberdade para deixar Jesus entrar ou não na nossa vida. Agora, quando nós abrimos a porta, aí sim ele faz a festa. Aí ele transforma a nossa vida inteira. Ele causa uma verdadeira revolução quando eu tenho a ousadia de abrir a porta. E essa fechadura, ela é por dentro. Somente eu posso abrir. Jesus não arromba a porta de coração de ninguém. Eu preciso abrir. E aí ele entra e se faz hóspede. E aí Santa Teresinha dizia, ele é o doce hóspede da alma. E por fim o nosso evangelho de hoje. O evangelho de São João, o capítulo 13. Quem participou da missa domingo passado, percebeu que nós líamos o capítulo 10 do evangelho de São João. Começamos a ler o capítulo 10 e durante toda a semana a gente lê um trechinho do capítulo 10, em que a catequese apresenta Jesus como sendo o bom pastor. Então, o capítulo 10 do evangelho de São João, se algum irmão evangélico perguntar para vocês, vocês falam, é a catequese do bom pastor. Todo o capítulo 10 fala do bom pastor. E aí, é muito bonito o capítulo 10, que Jesus vai dando as pistas para que nós possamos saber qual é de fato o pastor que nós estamos seguindo. E aí, ao longo da semana, ele foi destrinchando. A gente pode falar rapidamente, até 11 horas dá tempo. Jesus se apresenta como bom pastor, mas ele é bom por quê? Profeta Ezequiel, capítulo 34, Antigo Testamento, escrito 580 anos antes de Cristo. Profeta Ezequiel, ele começa a identificar aqueles que estavam governando o povo como sendo maus pastores. Por quê? Porque não estavam conduzindo o povo para a vida. Estavam usando do rebanho por interesse próprio. Estavam manipulando o rebanho, usando o rebanho como massa de manobra e também usando o rebanho para tirar dinheiro. Gente, 580 anos antes de Cristo, não existia televisão, mas já existia falsos pastores. E aí o profeta Ezequiel diz assim, Deus se cansou dessa bagunça toda. Deus vai enviar um pastor para colocar à frente do seu rebanho, e esse pastor será um bom pastor. Então passou quase 600 anos para que as profecias de Ezequiel se cumprissem em Jesus. E Jesus faz questão de dizer, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por que é que Jesus nos conhece? Porque ele insiste em construir uma história de amor com cada um de nós. E essa história de amor depende também da minha opção por ele.
Eu costumo dizer para as crianças que cada missa que a gente participa é a oportunidade que nós temos de começar a escrever a nossa história com Jesus. Nós entramos aqui na igreja, o Espírito Santo coloca na nossa mão, lá na porta da igreja, uma folha em branco e uma caneta. É a partir da minha experiência com Jesus que eu vou escrever a minha história. As coisas da porta para fora pertencem ao mundo. Aqui eu abasteço a minha vida, eu escrevo a minha história para que eu possa ter fôlego para enfrentar os desafios da vida por mais uma semana. Mas outra comparação que eu faço com as crianças, a igreja funciona aos domingos como um posto de gasolina, em que eu corri com o meu carro a semana inteira e está acabando a gasolina, então eu venho aqui me abastecer da graça de Deus, para que eu possa rodar mais uma semana. Por isso a necessidade da participação da Eucaristia é o momento em que eu encho o tanque do meu coração com a graça de Deus. E aí eu vou ter força para enfrentar os desafios da vida. E quando eu percebo que essa força está acabando, é hora de voltar no posto de gasolina e encher de novo a minha vida com a graça de Deus. E o Evangelho continua assim, estou falando do bom pastor, mas ainda não cheguei no capítulo 13. Falta muito ainda. E aí Jesus começa a identificar esses bons pastores com os maus pastores. E aí Jesus deixa muito claro que o bom pastor e o mau pastor, a gente sabe separar pela atitude de ambos diante de tudo aquilo que ameaça o rebanho. E Jesus diz, diante do lobo. Diante do lobo, o que é que o mau pastor faz? O Evangelho responde, ele foge. Por quê? Porque ele não ama as ovelhas. Eu disse a semana passada, ele fecha a garagem que ele alugou e vai abrir a garagem em outro lugar, porque ele não ama as ovelhas dali. Ele ama os seus interesses. Agora o bom pastor não. O bom pastor, ele gasta a sua vida, ele enfrenta aquilo que ameaça o rebanho, porque ele ama o rebanho. E é esse amor que Jesus pede no Evangelho de hoje. Amai-vos como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou, gente? Senão gastando a sua vida inteira por nós. Mais uma vez, a metáfora da vela. Jesus é essa vela acesa que faz com que nós enxerguemos na escuridão desse mundo, mas essa vela ela vai gastando, até chegar ao final. Uma vela apagada no lugar escuro não serve para nada. Uma vela acesa ilumina, e aí nós não vamos tropeçar pelo caminho. Jesus é essa vela acesa, caminhando conosco, para que a gente não caia nas armadilhas do mundo. Jesus gastou a sua vida inteira por nós, e aí ele pede, amai-vos como eu vos amei. Doem a vida uns pelos outros, porque o que vale a pena mesmo, não é o que está aqui nesse mundo, é o que está lá no céu, onde São Paulo vai dizer, onde está a nossa verdadeira felicidade. Aqui tudo é passageiro, aqui tudo é efêmero, mas lá no céu não, lá no céu é eterno. Vamos pedir para Deus, meus irmãos, essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando. Temos a coragem de abrir as portas do nosso coração para que Jesus possa se sentir acolhido. E uma vez dentro do nosso coração, que Ele possa iniciar hoje uma verdadeira transformação, me fazendo um homem e uma mulher mais de Deus e menos das coisas do mundo. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu seguirei, eu irei.